Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a professora Milka Klein, tá? Professora da Escola Alternativa, tá? Professora do quarto ano único. Hoje teremos aula de matemática, tá certo? Assim, falaremos sobre o capítulo 10 na parte 1, ok? Então, a gente espera que vocês estejam num lugar calmo, tranquilo, confortável, tá? Que o ambiente não tenha tanto ruído, se possível, deixe todo o material junto contigo também. Deixa um caderno, um lápis, tá? Para possíveis anotações, tá certo assim? Então, com muito carinho, a gente vai dar início à aula de hoje, tá? Beijos! Bom, conteúdo de hoje maravilhoso, né? A gente vai falar sobre as formas planas, a abertura do capítulo vai falar sobre as figuras planas, as formas planas, ok? Dentro desse conteúdo a gente vai falar sobre os polígonos, sobre ângulos, sobre os tipos de ângulos, sim, existem tipos de ângulos. A gente vai ter um jogo que é o Procura o Par, né, que eu vou pedir para vocês realizarem em casa, junto com algum tutor, com o papai, com a mamãe ou com o irmãozinho. E temos o Aperta o Passo também, onde a gente vai ter o Tangram, onde vamos dar início ao que é o Tangram. E em seguida, na parte 2, a gente vai dar continuidade, especificando detalhes, os tipos e como formar figuras, né? Formar figuras com o uso do Tangram. Tá certo assim? Então, eu espero que vocês estejam aí muito bem confortáveis para a gente começar a aula de hoje. Bom, acima de tudo, como a tia sempre faz, ela faz a abertura coloca aí na página, né, no slide, para vocês a abertura do capítulo 10, as formas planas. Conseguimos ver aí eu contando histórias por meio das formas, depois daqui a pouco eu vou fazer uma ampliação dessa imagem para a gente conseguir realizar aí a interpretação necessária, tá? Temos aqui também a característica do trocando ideias, tá certo? E a gente vê aqui pessoas segurando fantoches, bonecos, né? E colocando contra a luz, um pano na frente, colocando contra a luz. E a gente vem fazendo o quê? Sombras. A gente vai falar sobre aí o teatro das sombras, tá certo assim? Vamos ao próximo slide. Então, aqui, ampliando a imagem, né? Como eu faço sempre, a gente tem um texto que fala sobre contando histórias por meio das formas. Como é que isso acontece? O Teatro das Sombras é uma arte muito antiga de contar histórias. Nele, usa-se a luz para projetar sombras de marionetes, figuras, objetos e pessoas sobre uma superfície plana. Essa encenação, aparentemente simples, pode alcançar diferentes efeitos por meio da movimentação, da fonte de luz e da silhueta do objeto projetado. A tradição do teatro de sombras é mantida até hoje, tanto no Brasil quanto em diversos países da Ásia, da Europa, sendo fonte de diversão para crianças e adultos. Então, olha que interessante, né? Então, projeta, né, a sombra de objetos, usando o quê? Efeitos de luz, né? Sobre uma superfície plana. Muito interessante. Muito. Vamos dar continuidade. Em seguida, aqui a gente tem a área do trocando ideias. Adicionei também algumas imagens extras para vocês perceberem as características de forma mais fácil. O que eu vou perguntar. Ele fala assim: você já assistiu a um teatro de sombras? Já assistiu? Nem que seja pelo YouTube, pela TV, usou a internet, já viu? Ouviu de verdade, pessoalmente? A gente vai pedir depois que vocês, que a gente vai debater isso em classe, eu quero saber de vocês. Tia, mas eu nunca vi agora. Correr, né? Vamos dar uma olhada, tem vários teatros de sombras que são lindos, dá até para você fazer em casa também. Se você fizer um teatro de sombras usando sólidos geométricos, que silhuetas a gente pode conseguir projetar? Se eu usar um cubo, né, e projetar aquele cubo, que forma eu consigo ver? Que figura plana, se eu colocar o cubo assim de frente? Eu posso ver. Se eu girar ele aos poucos, que figura geométrica eu consigo observar? Interessante, né? Em um teatro de sombras, essas silhuetas poderiam ser projetadas de quais objetos? E aí? Quais objetos eu poderia pegar
e encontrar uma figura plana, por exemplo, de um triângulo. Que figura, que objeto eu poderia encontrar? Que sólido geométrico? Vamos lá, vamos pensar. Daqui a pouco a gente volta. Bom, começando aqui o conteúdo, né? Esse conteúdo aqui não é tão complicado, porque a gente já trabalhou ele anteriormente. Então, você já tem uma dominação sobre sólidos geométricos, mas de forma um pouco mais leve, tá? A gente vai aprofundar um pouco mais o conhecimento. Ele diz assim, você já conhece a malha pontilhada? Sim, já conhecemos. É um recurso que permite representar por meio de desenhos as formas geométricas planas. A gente já fez atividades com a malha pontilhada. Primeiro, desenhe na malha pontilhada a seguir as formas das faces de dois corpos geométricos. Lembre-se de que a base dos corpos geométricos também são faces, tá? Então, vamos lá, vamos pegar essa imagem, o corpo geométrico 1, e transferir essa imagem para a malha pontilhada. Fica mais fácil se você, no caso, usar uma régua, tá? Tenta fazer proporcional. Aqui é maior, essa parte superior é maior, essa parte aqui, olha, é menor. Menor, menor. Vamos tentar colocar essa figura geométrica dentro da malha pontilhada, tá certo? Do outro jeito, a gente tem um triângulo de base quadrangular, tá? Então, aqui, ó, também. Vamos pegar essa figura e vamos colocar aqui dentro da malha pontilhada. Lembra? Olha só, comprido, comprido, mas mais comprido ainda, pequenininho, comprido, pequeno, comprido. Tenta observar como está sendo disposto as linhas, tá certo? Da figura geométrica. Bom, agora eu vou pedir para vocês tentarem fazer sozinho, daqui a pouco eu mostro como deveria ficar. Parecido. Lembrando, vocês estão à distância, estão sendo tutorados em casa. Às vezes a pessoa que está lhe tutorando, ela não tem essa habilidade, essa característica aí, né? De saber auxiliar muito quanto à reprodução de corpos geométricos. Então, não se preocupe, tá certo? A tia compreende muito bem. Pausa, faz a atividade, volta para a tia. Bom, voltando, então lembrem, ele fala, desenhe a malha pontilhada a seguir, as formas já faces de dois corpos geométricos. Lembre que as bases dos corpos também são faces. Ok, então vamos lá. Então, eu vou pegar essa figura aqui e vou transferir ela para cá, tá? Então, vamos lá. Lembrando, a base dele, né? Ele falou que a base também é um sólido geométrico. Aí eu vou lembrar, quantas formas diferentes é formado essa figura? Esse corpo geométrico 1. Quantas figuras diferentes? A gente tem o retângulo, que forma a área o meio da figura completa. E temos também a parte de cima, não é isso? Vamos lá. E a parte de baixo, que é a mesma figura. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar essa base, né? Esse prisma, vou pegar essa base, vou reproduzir aqui na primeira imagem e logo em seguida eu vou pegar o retângulo e reproduzir na segunda. Do mesmo jeito, eu vou fazer com a outra imagem, que é o corpo geométrico 2. A gente tem um triângulo de base, pirâmide de base pentagonal. Então, quantas formas geométricas diferentes, né? Figuras planas a gente tem aqui. A gente tem o triângulo e temos o quadrado. Não é isso? Espero que tenham feito. Se não conseguiram, a tia vai pedir que vocês apaguem, refaçam. Não é complicado, tá? Você só vai prestar atenção simplesmente no quê? Nas figuras diferentes que são necessárias para formar esse sólido geométrico, tá? Então, aí a gente tem corpos geométricos com formas em suas faces. O que a gente vai fazer? A gente vai ver quantas faces diferentes ele tem e vai reproduzir essas faces. No corpo geométrico 1 eu tenho duas faces diferentes, reproduzir. E no corpo geométrico 2 eu tenho duas faces diferentes, reproduzir. Tá certo assim?
Bom, a gente tem o Fique Ligado, ele fala assim, construa um geoplano, material criado pelo matemático inglês Caleb Gattegen, em 1961, no qual é possível representar diferentes formas geométricas planas. Tem um link, tem aí o QR Code, né? QR Code é a seguir também. Se quiser botar o celular, né? Câmerazinha aí, ele também pega e leva você linkando direto, tá certo? Tinha uma atividade obrigatória que eu tenho que fazer? Não. Ele pede para você construir, para você compreender como é formado, como é feita essa malha pontilhada e que tipos de sólidos geométricos, né? Que tipos de figuras planas você consegue reproduzir. Até na imagem já mostra aí, temos triângulos de formas diferentes, tá? Temos quadrados, tá? Quadriláteros, no caso, também, tá? Então, vamos lá? Bom, a gente começa o conteúdo agora. Vamos falar de polígonos? Vamos lá. Tia, é tão complicado assim? Não, minha gente, é muito fácil. Preste atenção. Ele diz assim na leitura: as faces dos corpos geométricos são formadas por figuras planas. As faces, as partes externas, né? Frente, o verso, cima, abaixo, lado direito, lado esquerdo, ok? Essas figuras são chamadas de polígonos, tá? Então vamos lá. Para ser um polígono, é preciso que os lados sejam formados por linhas retas que se fecham. Então vamos lá. Para eu ter um polígono, tá? Figuras planas, os corpos geométricos são formados por figura plana. Para aquela figura plana, aquela figura, aquele quadrado, aquele retângulo, aquele círculo, ser considerado um polígono, ele tem que ter duas características importantes. Primeira característica, ele tem que ser formado por linha reta. Se tiver curva, já não é. Segunda característica muito importante, eles têm que se fechar. Então, a figura, ela tem que ser fechada. Tia, mas se tiver só um pedacinho aberta, eu posso considerar polígono? Então, para ser polígono, tanto eu vou ter que caracterizar aquela figura plana por ser formada somente por linha reta e que se fecha, tá? Tá. Então, como assim, tia? Vamos mostrar algumas imagens, tá? A tia vai mostrar algumas imagens e você vai compreender melhor o que quer dizer. Quando eu digo que um polígono é uma figura formada por linhas retas que se fecham. Então, vamos lá. Nessa primeira imagem aqui, a gente tem figuras de um polígono. Olha só. Tia, mas a forma dele é totalmente diferente. Mas veja, ele é formado totalmente por linhas retas. E essas linhas retas se fecham. Ela não tem nem início nem fim. Deu para entender? Então, a primeira figura, a segunda, a terceira, a quarta, que é o raio aqui embaixo, a quinta. Tem mais essa quinta aqui, cruzou, uma passou por cima da outra. Sim, amor, ela passou uma por cima da outra, mas ela é formada por linhas retas e que se fecham. Então, não tem nenhum ponto aberto aí, tá? Sendo assim, ela é um polígono. Agora, do outro lado, a gente já tem figuras que não são polígonos. Por quê? Porque ela tem alguma característica, então ela não é somente formada por linhas retas e provavelmente em alguma das características ela não se fecha. Olha a primeira imagem. Tia, mas ela está fechada, mas ela não é formada somente por linhas retas. Na segunda, está fechada, a terceira está fechada. As três primeiras estão fechadas, mas elas possuem curva. A característica de possuir curva já impede ela ser caracterizada como um polígono. Tá? Embaixo, a gente tem figuras formadas por linhas retas, ok? Só que tem o segundo ponto, elas não se fecham. Tia, mas aqui em cima fechou um pedacinho. Mas embaixo não fechou tudo. Tem que ser totalmente fechado. Ela não pode ter um ponto de início nem um ponto de final. Então, uma figura para ser chamada, tá? Então, os sólidos geométricos são formados por figuras planas, que serão chamadas de polígono. Para ser caracterizado polígono, ela tem que ser formada por figuras, ele tem que ser formado por linhas retas que não se fecham, que se fecham, ok? Então, no primeiro grupo aqui, a gente tem figuras de polígono, figuras com linhas retas fechadas, e na segunda a gente tem figuras, né, que não têm essas características. Então, sendo assim, elas não podem ser caracterizadas polígonos. Tá? Vou continuar.
Embaixo a gente tem aí, os polígonos têm denominações próprias, então cada polígono vai ter um nome específico. Alguns são bastante conhecidos, como é o caso do triângulo, que tem 3 lados, e do quadrilátero, que é uma figura com 4 lados. Os polígonos com um número maior de lados também recebem nomes especiais. Conheça a seguir alguns deles. Esse conteúdo aí a gente já viu esse ano, tá? Ele já foi explicado esse ano, ele já tem vídeo, aula, falando sobre essa característica, né, das figuras planas, com quanta quantidade de lados tem nomes específicos. Só que a gente viu aquela que é padrão, que ela é toda igualzinha, né? Todos os lados são iguais. Por exemplo, do triângulo a gente vê a imagem de cima, do quadrilátero a gente viu a imagem de baixo, do pentágono vimos a imagem de cima. Então a gente viu nos capítulos anteriores, a gente viu características de polígonos com os lados com o mesmo tamanho. Só que lembre que a gente, para ser polígono, ele não tem que ser idêntico aos outros, ele tem que ter a mesma quantidade de lados. Ele, para ser polígono, ele vai ser uma figura formada por linhas retas, e além de ser formado por linhas retas, eles têm que se fechar. Então, não pode ter ponto aberto de início e fim, não pode existir. Então, no triângulo, a gente tem dois triângulos, figuras formadas por 3 lados, quadriláteros, figuras formadas por 4 lados. Ponto. Pentágono, figuras formadas por 5 lados. Hexágono, formado por 6. Heptágono, por 7 lados. Octógono, por 8 lados. Eneágono, por 9 lados. E o decágono, por 10 lados. Ok? Tia, isso aí é importante? Muito, 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 muito. Vou dar continuidade. Ele fala assim: para desenhar as figuras geométricas, contamos com o auxílio de vários instrumentos. Veja seguir alguns deles. Então, vamos observar alguns instrumentos que a gente poderia usar. A gente tem a régua aqui, ó. Para que serve a régua? A régua, ela permite traçar as linhas retas e também serve como um instrumento de medida. Então, eu posso medir para saber quanto em centímetros eu vou usar, né, o espaçamento, o tamanho, para representar a figura plana no meu caderno, no meu livro, ou formar figura geométrica. E do lado a gente tem o esquadro, que auxilia a traçar linhas paralelas e perpendiculares. Então, aí com o esquadro, a gente formando aquelas réguas, que parecem em formato de um triângulo, tem um nome específico, esquadro, tá? Se você unir elas, você consegue formar linhas paralelas. Paralelas é uma que encosta na outra, ok? Uma que cruza na outra, encosta, formando uma vértice. E formando uma vértice, tá? Vou continuar. Bom, a gente começa aqui com as atividades. Então, do lado aí, você já consegue observar figuras 1, 2, 3 e 4. Tá fácil até aí. A atividade diz assim: observe os desenhos representados em cada quadro e responda aos itens. Vamos lá. Lembre, a gente vai falar sobre figuras abertas, fechadas, retas e com curvas, ok? Letra A. Em quais quadros há linhas abertas? Então, a gente tem o segmento de reta, uma linha aberta. A primeira imagem, a segunda, a terceira, a quarta. Escrevam aí. Em quais? Coloca lá. Letra B. Em quais quadros há linhas fechadas? Só tem linhas fechadas. Letra C. Em quais quadros há linhas simples? No caso, são aquelas que não se cruzam. A gente tem características que não se cruzam. Lembrando, nessa letra C, ele falou sobre ter que ser fechado? Não. Então, ele só pediu que não se cruzem. Tá? E na letra D, em quais quadros há polígonos? Polígonos. A gente já sabe qual é a característica do polígono, são duas, tem que ter duas coisas. Pausa, faz a atividade e volta para ti, tá? Beijo. Bom, voltando, aqui a gente já tem as respostas. A segunda questão, letra A. Em quais quadros há linhas abertas? Estão abertas. Então, vamos lá. Linha aberta, tá? Então, a gente tem nos quadros 2 e 3. Quem conseguiu acertar, já coloca o Czinho do lado. Quem não conseguiu, marca um X e faz a correção.
Letra B. Em quais quadros há linhas fechadas? No quadro 1 e o 4. Letra C. Em quais quadros há linhas simples, que no caso não se cruza? Eita, que não se cruzam. Muito bem. Então, aí a gente tem as figuras 1 e a 2. Mas, tia, a figura 2 está aberta, ela não é um polígono. Exato. A atividade não pediu que fosse polígono e que não se cruzasse. A atividade pediu simplesmente que a figura representada não se cruze. Só isso. Então, vocês têm que ter cuidado com a interpretação, ok? Em quais quadros há polígonos? Agora sim. Para ser polígono, ele tem que ser figura fechada, né? Formado por linhas retas, né? Para ser polígono, tá? Vou dar continuidade, então quem não conseguiu concluir ou errou, pausa, corrige, depois retorna. Bom, a gente tem a seção Organiza as Ideias, que ele fala agora, ele explica detalhadamente o que seriam os polígonos. Olha que interessante. Polígonos são figuras planas formadas por linhas que se fecham. Os polígonos são formados por lados, tá? Então, polígono tem lado. E o encontro dos lados forma vértice, tá? Então, na primeira imagem aqui, a gente tem lá, eu tenho um polígono, tá? Figura reta, tá? O segmento de reta aqui, ó, 1, 2, 3, 4 segmentos de reta. Então, tem uma figura com 4 lados. Lembrando, esses lados estão fechados. Então, sim, ele é um polígono. Se eu fosse caracterizar que tipo de polígono seria esse? Seria um quadrado, tá? A gente tem, tia, vértice. Lembra da vértice? A gente já estudou sobre vértice, tá? É o encontro dos lados. Então, quando os lados se encontram, eles formam um ponto em comum. A gente chama de vértice. Então, aqui nessa primeira imagem, a gente tem 4 pontos em comum, 4 vértices. Tá? A gente tem aqui o ponto da vértice, mostrando que é o cruzamento, é quando uma linha encosta na outra linha, né? Um segmento de reta encosta em outro. E daqui a pouco a gente vai falar sobre o ângulo, que é a parte interna, a formação interna do cruzamento desses lados, ok? Então, vamos lá. Novamente, figuras planas, né? A gente tem, ó, triângulo formado por 3 lados, 3 vértices. Por que 3 vértices? Quando um lado encosta no outro, forma um ponto em comum. Um encontro, vértice. Quadrado, 4 lados, 4 vértices. Pentágono, 5 lados, 5 vértices. Hexágono, 6 lados, 6 vértices. Heptágono e assim por diante, ok? E aí embaixo aqui, do ladinho, no caso para vocês do lado, tá bem demarcado aqui, por exemplo, o encontro, onde seria a vértice. Na figura aqui, no ponto A, a gente tem aqui, ó, encontro de uma linha com outra linha, o encontro delas formou uma vértice, tá? Pela parte interna, eu consigo identificar que tem um ângulo formado, mas é isso aí a gente vai trabalhar já já. Então, vou passar adiante. E temos mais uma atividade. Terceira questão. Observa as características comuns e as diferenças entre os polígonos. Ele está dizendo que é todo polígono, então significa que são figuras retas, né? Que são fechadas. Vamos lá. Temos o conjunto 1, o conjunto 2 e o conjunto 3. Tá muito fácil isso. Vamos lá. Então, nesse conjunto 1, a gente tem que lembrar isso. Quais são os pontos comuns e as diferenças? Primeiro, vamos para o ponto comum, que é mais fácil. No conjunto 1, todas as figuras são formadas por quantos lados? No conjunto 2, todas as figuras são formadas por quantos lados? No conjunto 3, todas as figuras têm quantidade de lados diferentes. Mas o que elas têm em comum? O que elas têm em comum? E se eu fosse caracterizar o que elas têm de diferente, por exemplo, nesse conjunto 3? Tá fácil. Então, eu vou pedir para vocês pararem, realizar a atividade e depois voltar com a tia Milka, tá certo? Beijo. Voltando, tá? Aí ele fala que ele tem uma possibilidade de resposta, tá certo? Essa aqui seria a resposta do meu livro, mas lembrando, cada um vai ter uma característica diferente, tá? Na sua resposta, na sua forma, tá? A tia vai tentar pedir que vocês não coloquem somente tem 3 lados. Tem que lembrar, se tem 3 lados, é um triângulo. Se tem 4 lados, é um quadrilátero, tá certo? Então, a tia vai querer que vocês tentem fazer isso, tá? Então, aí no conjunto 1, a gente tem figuras formadas por 3 lados, triângulos,
Conjunto 2, formados por quadrilados, quadriláteros. E a figura 3, a gente tem polígonos, tá? Porém, figuras com quantidade de lados diferentes. Então, nessa terceira questão, eu já estou classificando a característica deles serem diferentes. Então, aí, a gente tem figuras com 6, 7, 8 e 9 lados, tá? Muito bem? Beijão. A tia pede para parar. Se você errou alguma coisa, corrige e depois volta com a tia. Bom, a gente vai falar sobre o triângulo. Tia, mas vai falar sobre o triângulo? Sim, triângulo é a coisa. É a figura plana, extremamente importante, que você pode compor outros polígonos. Você pode formar outras figuras, tá? Vem cá, tia. O triângulo é um polígono com o menor número de lados. Então, polígono com o menor número de lados é o triângulo. Ele é considerado uma das mais importantes figuras geométricas, pois com triângulos é possível compor outros polígonos. Então, eu uso o triângulo para formar outros polígonos. Para resolver essas questões a seguir, a gente vai pedir para vocês recortarem os triângulos que estão no anexo 2, na página 153. A imagem já está aí na sua tela, qual vai ser a página, tá? Leia as orientações para construir novas figuras com esses triângulos. Então, essa atividade vai ser acompanhada com a tia Milka agora em vídeo, tá? A tia vai ajudar vocês a conseguirem realizar, mas eu preciso que você pause o vídeo, recorte o material de apoio e depois retorne para assistir, tá bom? Beijão. Bom, então aqui a gente já tem a quarta questão, onde a gente vai começar a trabalhar o anexo 2. Muito bem? Ok, deixei o anexo novamente na lateral aí para vocês dizerem, tia, eu não lembro mais qual é a página. Está aí. Então, com os triângulos do grupo 1, então você vai pegar os triângulos do grupo 1, desses de cima, tá? Construa 3 quadriláteros e cole-os no espaço a seguir. Quadriláteros, figura com 4 lados. Então, pegue, monte. Tia, mas ficar um pouquinho torto, tem problema? Não. O importante é que a figura colada uma, unida com a outra, ela forma uma figura que tem 4 lados, só isso. Perdoe. Só isso. É essa característica que ele quer. Una uma figura com a outra e ela vai encaixar perfeitinha. Encaixando perfeitinha, ela vai formar a figura que externa, de forma externa, ela vai ter 4 lados. É só isso. Tá bom? Letra A. Qual é o nome de cada quadrilátero? Letra B. Compara as figuras e indique as semelhanças e as diferenças. O que elas têm de parecido e o que elas têm de diferentes? Ok? Vamos lá. Pausa o vídeo, faz a colagem. Lembre, você já vai usar as imagens e figuras do grupo 1. Tá certo assim? Beijo. Voltando, tá? Então, aí a gente tem figura, quarta questão. Com os triângulos do grupo 1, construa 3 quadriláteros. São figuras com 4 lados. Ok? Então, vamos lá. Então, aqui a tia mostrou como seria. Figura 1, figura 2, figura 3. Tia, mas eu coloquei em desordem. Tem problema nenhum. Lembre de colar essas figuras, tá certo? Cole-as. Então, vocês não vão reutilizar novamente, cola ela aí. Ok. Então, veja. Tia, mas eu não podia montar com outra peça diferente? Não, por um motivo. Porque eu não teria uma figura formada por 4 lados. Provavelmente eu teria 6 lados, tá? Nessa figura. Sendo assim, ela já não seria um quadrilátero. Entendeu qual é a questão aí? Letra A. Qual é o nome de cada quadrilátero? Exatamente, cada quadrilátero tem que nome? Cada nome. A primeira figura aí, minha, é um quadrado. A segunda figura é um paralelogramo, que parece um retângulo, mas ele é um pouquinho mais torto. Ele é um pouquinho torto. E temos o trapézio, tá? São 4 lados. Tia, mas internamente não tem a linha dos triângulos? Internamente, mas lados são as partes externas da figura plana, ok? Então, a gente só conta 1, 2, 3, 4. Se eu perguntar, para formar esse trapézio, quantas figuras planas eu precisei usar? Aí eu vou dizer 2, ok? Deu para entender? Vamos lá. Letra B, ele vai pedir para comparar e indicar o que elas têm de parecido, tá? Por exemplo, quando a gente fala do quadrado, ele tem todos os lados iguais. Por exemplo, os triângulos têm tamanhos iguais. Do paralelogramo, por exemplo, tá? Ele tem ângulos diferentes, entendeu? Então, o triângulo ele é mais comprido, ele tem ângulos diferentes. Ângulos diferentes como assim?
Deixa aqui eu ver uma imagem aqui, ó. Todos os ângulos são diferentes. A parte interna do triângulo, todas elas são diferentes, ó, o tamanho. E por último, a gente tem o trapézio também, tá? Vamos lá. Que também todos são formados por triângulos de tamanhos diferentes, com ângulos diferentes. Tá certo assim? Monta a resposta que você mais se adequar naquele momento. Tia, mas eu preciso copiar tudo isso? Não, isso aqui é uma resposta que o livro propõe que o aluno já tenha uma compreensão completa quanto a ângulos, quanto a vértices, quanto a lados, tá? Mas lembrando, cada um é diferente do outro, tá bom? Quinta questão. Ele fala, com os triângulos do grupo 2, então eu ainda vou pegar agora o grupo 2. Construa um pentágono, um hexágono e um heptágono. Tia, mas eu não lembro. Volta nas páginas anteriores que no seu livro tem dizendo o hexágono quantos lados tem, o heptágono quantos lados tem e o pentágono quantos lados tem. Essa atividade é a mais complicada que tem, tá? Depois você vai falar quais são as semelhanças que eles têm e quais são as diferenças, ok? Pausa o vídeo, faz a atividade e depois retorna para a tia. Muito bem, voltei. Essa atividade é mais complicada. Tia, eu tive muita dificuldade, eu não consegui, eu tô muito mal assim? Não, tá? É uma atividade que a gente iria realizar em sala, com acompanhamento da tia Milka para montar a figura, beleza? Então aí a gente tem um pentágono, uma figura formada por 5 lados, tá, tia? E a parte interna conta? Não, não conta, tá? Figura plana, partes externas, os lados são as partes externas, tá? Temos um hexágono, tá? Um polígono aqui, e o heptágono, outro polígono aqui. A gente conta só os lados de fora, ok? Vamos lá. Quais seriam as semelhanças? A gente pode dizer que todos eles são formados por triângulos, se quiser. E as diferenças, tá? Vamos lá. E as diferenças, tias? Vamos dizer que todos os lados têm o mesmo tamanho? Pode ser. Qual a diferença? Eles são formados por quantidades de lados diferentes. Você pode dizer que o pentágono, o hexágono e o heptágono têm quantidade de lados diferentes. Também tá certo. Tá bom? Faz a sua atividade, corrige e depois volta com a tia, tá bom? Bom, continuando aqui, a gente tem a nossa coleguinha aqui do livro de matemática que ela vai dar uma explanação assim sobre diagonais. Ao dividir os polígonos em triângulos, aparecem algumas linhas diagonais. Elas são segmentos de reta que ligam uma vértice ao outro. Atenção, essas linhas são chamadas de diagonais e não são os lados de um polígono. Olha que interessante. Então, quando ele fala sobre as diagonais, eles são segmentos de reta. Foi essa atividade que a gente acabou de fazer sobre segmento de reta. Sim, a gente usou triângulos para formar um novo polígono. Olha aqui o heptágono, tá? Vou pegar aqui o pentágono, que é mais simples. Eu usei 3 triângulos para formar um pentágono, não foi isso? Ok. Na parte interna, eu tenho linhas diagonais que cruzam de uma vértice até a outra vértice. Tia, então linhas diagonais é quando a gente tem um cruzamento interno de uma figura, tá? De um ponto de uma vértice até o outro ponto da outra vértice, exatamente. Então vamos lá. A gente tem aqui nesse pentágono quantas linhas diagonais? Eu tenho 2. Olha só, na parte interna eu tenho uma que vai da parte superior até o canto esquerdo e depois ela vai da parte superior até o canto direito. Lembrando, ela sempre vai encontrar vértice, então ela encosta ela vértice, lembra vértice? É um lado com o outro lado, cruzamento do encosto dos dois lados, forma um ponto em comum, a vértice. No pentágono, no hexágono, perdoe, quantos pontos em comum, quantas diagonais eu tenho, né? As linhas internas, segmentos de reto interno que vão de uma vértice até a outra. Ok, eu tenho 3. E no heptágono, é só contar. 1, 2, 3, 4. A gente tem. Tia, mas pode contar de qualquer jeito? A gente tem que lembrar. Se eu for contar, eu tenho que ver se a vértice encosta na outra vértice. E quais seriam as semelhanças? A gente pode dizer que eles são, né, formados por triângulos. Muito bem, fato, a gente formou através de triângulos. E a diferença é que, vamos dizer, a quantidade de lados pode ser, tá?
Então, pode ser também? Pode. Tá, tia, tem a resposta do livro. Posso transcrever? Pode. Vou continuar. Aí temos a coleguinha, que ela faz aquela explicação, né? Que são chamadas linhas diagonais, que são aqueles segmentos de reta que ligam de uma vértice até a outra. A gente já compreendeu. Vou passar adiante. Temos uma atividade. Essa atividade vocês vão fazer aí sozinhos e depois a gente iremos fazer a correção em classe, tá? Mas a tia já deixou uma resposta, um pedaço da resposta, um terço da atividade pronta, essa sexta questão, para vocês, tá? Auxiliar aí na hora de vocês fazerem todas as diagonais. Nessa atividade ela é mais complicada mesmo, então a gente já passou realmente para, ó, forçar a coquinha de vocês. Sexta questão, nos polígonos a seguir, ele já disse que é polígono, então são figuras retas que se fecham. Trace todas as diagonais possíveis. Ele não quer que eu trace uma diagonal, ele quer que eu trace todas. Então, eu vou pegar a régua e vou marcar de uma vértice até a outra. Todas as possibilidades de encontrar uma vértice com a outra, tá? Na letra A, B, C, D, E e F. A tia pegou a letra A, já tá pronta aqui. Então, vocês podem até transcrever para o seu livro. Então, na A, a possibilidade aí, a gente só tem duas diagonais possíveis. Na letra D, olha a complicação, tá? Então, veja, a mesma vértice, ela encontra 5 vértices diferentes. Então, uma vértice, um ponto de início, encontra 5 vértices diferentes para marcar. Então, cada pontinho que você marcar na letra D, para iniciar, lembre que aquele pontinho, ele vai ser ligado 5 vezes, vai ter 5 segmentos de reta para cada ponto em comum, formando triângulos diferentes, ok? Muito bem. As demais vocês vão fazer sozinhos, a correção vai ser feita em classe, tá? Vou continuar, não precisa parar o vídeo agora, daqui a pouco a tia vai mandar você parar. Sétima questão, faça desenhos para comprovar cada uma das afirmativas a seguir. O triângulo é o único polígono que não possui diagonais. Como é que você prova que o triângulo não tem diagonal? Ele não tem uma linha interna diagonal que vai de uma vértice a outra. Faça a representação do desenho. Os quadriláteros têm somente 2 diagonais. Como é que tu me prova que quadriláteros têm 2 diagonais somente? Represente por meio de desenho, faça um quadrilátero e traça as diagonais dele, tá? Então, aí eu vou pedir para vocês realizarem as atividades dessa página 127. Agora sim, com todo amor e carinho. Pausa, faz e volta. Bom, compreendendo que vocês já fizeram essa pausa, a gente vai agora para a área de ângulos. Ângulos, o que ele fala de ângulos? Ângulos. Você já aprendeu que os polígonos possuem lados e vértices? Sim, já entendi. Mas você sabia que eles também possuem ângulos? Muito bem, que é a parte interna deles. Observe as imagens a seguir e os ângulos destacados de vermelho em cada uma delas. Então, olha só, no telhado da casa a gente tem, ó, ângulo. Então, a gente tem 2 figuras retas, tá? Formando uma vértice. A parte interna dessa figura forma um ângulo. A tesoura, a gente tem aqui na ponteira da tesoura, ó, o encontro de dois segmentos de reta, formando uma vértice, e dentro a gente tem um ângulo. Aqui no ponteiro do relógio, eu tenho 2 segmentos de reta que se encontram, formando uma vértice e formam um ângulo. Na mesa, do mesmo jeito, ó, tenho 2 segmentos de reta que formam uma vértice e a parte interna a gente tem ângulo, ok? Então, a gente já deu para entender onde a gente encontra o ângulo. O ângulo a gente vai encontrar no encontro de 2 segmentos de reta, onde tem a vértice. Aonde tiver a vértice, a parte interna dela, dessa figura, é o que forma o ângulo, ok? Agora vamos para a primeira atividade. Os ângulos também podem ser encontrados em polígonos? Sim, claro. Né? Porque se os polígonos são figuras formadas por segmentos de reta e eles têm vértice, automaticamente o contrário do ponto do encontro da vértice vai ser o ângulo. Então vamos lá. Ele quer que eu identifique todos os ângulos. Nesse quadrilátero, eu tenho uma linha, um segmento de reta que encosta em outro segmento de reta, formou um primeiro ângulo. Então a parte interna de dentro dessa figura vai formar um ângulo. Onde é que eu monto o ângulo? No lado oposto da vértice, ok?
Letra B. As medidas dos ângulos do triângulo são maiores ou menores que as medidas do ângulo do quadrilátero? Essa atividade aí, essa questão a gente vai fazer juntos, tá? Então, eu vou já colocar a resposta para vocês verem como é que eu identifiquei e apresentei, encontrei a área do polígono, tá? Então, aí nessa primeira questão, vamos lá. Então, aqui a gente já tem a característica dos quadriláteros. Então, tem uma figura, ó, primeiro lado, encontrou o segundo lado. Formou uma vértice. A parte interna da vértice é o ângulo. Então, veja, se eu tenho 4 lados, eu tenho 4 vértices. 4 vértices, eu tenho 4 ângulos, tá bom? Muito bem. Triângulo do mesmo jeito. Na figura B, tá? Então, a gente tem tem um triângulo com 3 lados, 3 ângulos. Temos um quadrilátero com 4 lados, 4 ângulos, ok? A pergunta é a seguinte: as medidas dos ângulos do triângulo são maiores ou menores que as medidas do quadrilátero? Então, é isso que eu quero saber. O ângulo do quadrado, a área interna, o espaço interno do quadrilátero, é maior ou menor que a do triângulo? A abertura. A abertura do quadrilátero é assim. E do triângulo é assim. Quem tem a maior abertura? O quadrilátero ou o triângulo? Quem tem a maior abertura é o quadrilátero, tá? O triângulo tem a menor abertura. Tá certo assim? Então, a pergunta é justamente essa. A medida do ângulo do triângulo é maior ou menor que a do quadrilátero? Do triângulo é menor que o quadrilátero, ok? Vou dar continuidade. Aí a gente tem os tipos de ângulo. Tenha calma, tranquilidade, tá certo? Faz com calma, com delicadeza, que vocês conseguem entender isso. Vamos lá. A gente tem 3 tipos de ângulo que a gente vai estudar: agudo, reto e obtuso. Tá? Então, vamos lá. Os ângulos agudos, eles são mais estreitinhos, mais pequenininhos, tá? Quando a abertura é menor que 90 graus. Então, 90 graus, ele é reto. Tá? Ele tem a base e tem a parte superior, ele é reta. Tá? Quando a gente tem um ângulo agudo, ele é um pouquinho menor. Ele pode ser muito menor? Pode ser um pouquinho maior? Pode. O que ele não vai ser é reto. Se for um pouquinho menor, ele já é agudo. O ângulo reto não, é exatamente 90. Ele vai ter a área de base e ele vai ter a área em pé, tá certo? Exatamente 90. O obtuso é mais fácil ainda do que todos. Agudo porque é menor. Reto porque tem exatamente 90 graus. E obtuso porque ele é maior. Ele é bem aberto, tá certo? Tia, o que você fala? Por que você fala sobre ângulo de 90 graus? A gente usa o transferidor para identificar o ângulo correto dessas imagens, tá? Tem instrumento para medir os ângulos, a gente chama de transferidor. Seria essa régua aqui, que um lado é reto e o outro lado ele tem essa curva. E junto com essa curva a gente tem aqui as medidas, tá certo assim? Então, ângulo agudo, a gente vê, ó, aqui, por exemplo, nesse ângulo aqui a gente tem 60 graus. 60 é menor que 90, ele é menorzinho. A gente tem um ângulo reto que é exatamente 90, ele tem a sua base e tem a parte superior bem em pezinha. E a gente tem um ângulo obtuso, que é o quê? Maior do que 90 graus, ele é mais aberto ainda. Tudo bem? Bom, na seção Organiza as Ideias, ele vai detalhar aí novamente o que é ângulo. Ângulo é a medida da abertura entre duas retas que têm um ponto em comum, como 2 lados de um polígono, tá? Então, tem 2 lados. Então, a gente vai ter um segmento de reta, outro segmento de reta que encontra. Formou a vértice, a parte interna dela vai ser o ângulo. Aí, o ângulo, ele pode ter 3 formatos diferentes. Ele pode ser agudo, assim. Ele pode ser reto, assim. Deixa eu ver se fica aqui bonitinho. E ele pode ser obtuso, assim. Tá certo? E a gente usa um instrumento específico para encontrar o ângulo correto dessas figuras, que é o transferidor, ok? Então, a régua específica é o transferidor. O ângulo é a abertura de dois segmentos de reta, que tem um ponto em comum, que encontram uma vértice. Então, tem um segmento de reta, outro segmento de reta, a parte interna dele é o ângulo. Muito bem? Temos 3 tipos de ângulo. Ângulo agudo, que ele é menor que 90 graus. Ângulo reto, que é exatamente 90 graus. E ângulo obtuso, que é maior que 90 graus. Beleza? Bom, nessa atividade aí, nossa tia, a senhora tá fazendo muita atividade com a gente. Exatamente. Eu quero que vocês venham para a aula via Meet, já com o conteúdo, entendendo muito bem o que é ângulo, o que é polígono, a quantidade de lados de uma figura, qual é o nome,
Então, assim, a gente quer que vocês já venham para a aula mente de hoje arrasando, tá? Então, aí ele quer o seguinte: desenhe no espaço a seguir objetos, polígonos e figuras nos quais podem ser identificados os seguintes ângulos. Eu quero uma figura que você consiga representar um ângulo agudo para mim. Forma uma figura, um polígono ou uma figura. Tia, como assim figura? Figura é que ele não se fecha, tá? Então, você pode fazer somente o encontro de duas linhas, tá? Formando uma vértice e marcar o ângulo dele. Agora, lembra, eu quero um ângulo agudo, menor que 90 graus, mais estreitinho. Eu quero, na letra B, eu quero um ângulo reto. Se eu quero um ângulo reto, eu quero exatamente de 90 graus. Então, eu quero uma base e eu quero ter uma ponte bem firme, em pezinha, bem em pezinho mesmo, um ângulo reto. E depois eu quero um ângulo obtuso, onde a gente vai ter uma área de base, mas a gente vai ter uma abertura muito maior, 90 graus, ok? Vou deixar vocês fazerem a atividade, pausa o vídeo, faz a atividade e volta com a tia. Beijos. Bom, nessa atividade aí a gente vai ter a resposta, então aqui ele diz, você pode formar um triângulo, tá? Você pode marcar a abertura de um armário, então vai ser mais fácil para você usar figuras. Faz um desenho de um triângulo. O triângulo sempre vai ter ângulo agudo. Vai ter ângulos agudos, tá? Não só formado de ângulo agudo, mas vai ter ângulos agudos. Na letra B, ângulo reto. Faz uma figura de um quadrado. O quadrado ele é perfeitinho, 4 lados iguais, então ele vai ter, ó, perfeitinho. Então a gente tem um ângulo reto. Um ângulo obtuso. A gente pode fazer um pentágono, por exemplo, ponteiro do relógio, tá? Então tem várias figuras aí que dá para fazer. Você pode, tá? Então pode fazer um trapézio só com a parte mais estreitinha, porque ela abre mais. Então, tudo isso você tem como conseguir. Tia, posso usar outras figuras que eu queira? Pode sim, fica à vontade. O importante é que o ângulo seja agudo, na letra B o ângulo reto e na letra C o ângulo obtuso. Tá certo assim? Beijo. Bom, aí eu vou pedir para vocês realizarem as atividades propostas da página 129 e 130, tá certo? Com muito amor e muito carinho. Faz, pausa tudo e faz. Bom, retornando aqui, a tia tem uma atividade que é o Procuro Par, tá? Essa atividade eu vou pedir que vocês tentem realizar na tutoria de alguém, tá? Peça para alguém acompanhar vocês, participar. Esse jogo é interessante porque ele vai pedir para você retirar a carta, da qual depois você vai procurar a que represente a característica dela. Então, aí a gente tem um octógono na figura. Aí eu vou procurar a figura que tem 8 vértices, tá certo? Tá? Eu tenho uma figura redonda, então é um polígono regular? Não é. É uma figura formada por círculos, ok? Uma figura curva, sim. Então vocês vão jogar. Tem todas as regras do joguinho aí. A tia não vai demorar muito aqui na explanação. O vídeo já tá ficando longo, tá bom? A tia pede que vocês tentem brincar, realizem a atividade, fotografe e manda pra tia, tá bom? Beijo. Bom, e temos o aperto passo, que é onde a gente vai concluir as atividades da parte 1 do vídeo de matemática. Então, ele diz aqui, ó, certamente você conhece os jogos chamados de quebra-cabeças, ok? Um dos mais conhecidos é o Tangram, ele é um quebra-cabeça, que é um quebra-cabeça de origem chinesa. Então, é um quebra-cabeça chinês, tá? Observa o Tangram na imagem a seguir. A gente tem aí o Tangram. O que eu vou querer de vocês? Vocês vão realizar a atividade, tá? Baseada na página 132. Então, ele vai perguntar, quantos triângulos tem? Quantas figuras tem? Qual o nome dessa figura? Tente realizar essa atividade. Durante a aula, obviamente, de hoje, a gente vai corrigir ela. Tá certo assim? Então, a tia, ó, 1000 beijos. A tia pede desculpa porque o vídeo ficou longo, mas você pode ter certeza que a tia, no que pôde ajudar na realização das atividades, a tia ajudou. Foram poucas atividades para casa, mas são atividades que eu sei que vocês conseguem realizar, porque vocês já adquiriram durante essa videoaula toda a capacidade necessária para conseguir. O que vocês não conseguirem, marca um xizinho, faz a marcação lá e durante a aula mente a gente tira essas dúvidas. Tá certo assim? Com muito amor, a tia se despede. Beijo, 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 beijo.